só, agora vamos mudar de assunto para falar de um tema muito importante. A vida nas redes sociais é sempre linda, né, gente? Ou quase sempre. Poucas pessoas mostram ali a realidade, principalmente no aspecto relacionamentos e maternidade. É um conto de fadas para muitas pessoas, mas quem tem filhos sabe que na vida real não é bem assim. É justamente por isso que muitas mães se frustram quando conhecem o que chamamos de maternidade real. Aquela em que a vida nem sempre é maravilhosa como a gente via. Tem dificuldades, tem medos, tristezas, canseiras, e por aí vai, né? Chiliques. Por isso que a saúde emocional das mães é tão importante também. Quem vai conversar com a gente é a psicóloga e coach Ana Paula Petri. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Eu acho que até de antigamente, né, no tempo lá da avó, da gente e tal, nem a gente não podia nem falar que era dificultoso. Eu lembro que a minha mãe passava muita dificuldade ali comigo e com a minha irmã, e quando chegava na casa da minha avó, ela fazia um sorriso de paisagem. Não tinha redes sociais naquela época, mas ela dizia que estava tudo ótimo. Tanto com o esposo, com os filhos, porque não podia reclamar. Ou seja, isso veio e vem, e hoje em dia segue com as redes sociais que, tipo, pouquíssimas pessoas... Você tem um projeto de maternidade real, foi até por isso que eu usei esse termo aqui, de mostrar e até alertar as mães, né, que não é bem assim. Ou seja, às vezes o choro, até, vamos dizer, um certo desespero, aquele dia que você acha que você quer sumir dali, não é uma coisa só tua, que isso acontece com mais pessoas. Acontece com todo mundo, ou quase todo mundo que é mãe, né? A gente tem uma tendência a achar que só nós passamos por aquela dificuldade ou que só nós enfrentamos aquele desafio que é muito difícil, muito pesado. Aí, quando a gente começa a conversar com alguém próximo a nós, que a gente começa a abrir nosso coração, né? E falar realmente daquele lado que não é tão lindo, tão florido assim, tão colorido, as pessoas falam... Nossa, graças a Deus não sou só eu que passo por isso. Meu Deus, que bom que não é só comigo. Eu pensei que só eu passava por isso. Muitas mães irresponsáveis acabam se frustrando, né? Porque não conseguem corresponder àquilo que elas viam, não sabem que aquilo está passando só com elas. Isso pode, inclusive, gerar problemas psicológicos, tanto para a mãe como para a criança. Porque a saúde emocional da mãe vai passar para o filho. Com certeza. Os filhos são esponjinhas, né, da gente. Eles absorvem tudo que a gente sente, né? E existe hoje em dia, eu digo que é uma imposição social de que a mãe tem que saber fazer tudo, de que a mãe ela é aquela pessoa que tem que estar plena e feliz o tempo inteiro, desde o puerpério já, que é a parte mais punk que tem, né? Exatamente. E que a mãe não pode reclamar, porque se ela escolheu aquilo, ela não pode reclamar. Mas espera aí, não é bem assim. Não quer dizer que porque a gente não gosta de alguns aspectos da maternidade, que a gente não gosta de ser mãe ou que a gente não ame nossos filhos. São coisas bem diferentes, né? Exatamente. Uma vez você disse aqui no programa uma coisa que eu achei muito importante e que eu levei comigo em todos os dias assim que eu me sinto com dificuldade. Que, por exemplo, quando nasce uma criança ou quando tem crianças num lar e alguém vem visitar, sempre a preocupação é com as crianças. Mas, na verdade, quando chega o bebê, e principalmente naqueles primeiros dias, a preocupação principal tem que ser com a mãe. Tem que ser com a mãe, com certeza. Porque ela tem que estar bem. Sim, porque ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa de pessoas que cuidem dela, física e emocionalmente. Alguém que lave as roupas para ela, alguém que faça comida para ela, para que ela possa se dedicar 200% à criança. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Que é difícil, que é pesado, principalmente nos primeiros instantes, nos primeiros meses, primeiro ano, enfim. Sem dormir, né? Sem dormir, sem horário privação de sono. Muitas vezes tendo que voltar para o trabalho ainda. Sim, cedo, né? Precocemente, porque a gente sabe que aqui no Brasil o nosso apoio não é tão grande assim para a licença maternidade, né? Sim. Então, isso tudo faz muita diferença. Se tiver uma rede de apoio, se tiver uma tribo para cuidar dessa mãe, fica muito mais fácil para ela cuidar emocionalmente melhor daquela criança e se doar para a criança. A gente conversava aqui, né? E eu te perguntei, né, Ana, antes de começar, eu falei assim, de vez em quando tu dá uns chiliques, assim, dá uns piripaques em casa, tipo, chega todo mundo, ou sou só eu, né? E às vezes a gente pensa que é só a gente, né? Mas pode acontecer, né? Acontece lá em casa, acontece na casa das minhas vizinhas, das minhas amigas, dos meus familiares, enfim. Acontece em vários lugares, né? Tem gente, inclusive, agora falando em cobrança, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, Ana, mas você é psicóloga, você faz isso com seus filhos? Atende famílias, atende mães. Sim, eu sou ser humano em primeiro lugar, eu também preciso de apoio, eu também preciso de uma rede, eu também preciso de alguém para me segurar no colo de vez em quando e dizer, tá tudo bem, tu não precisa dar conta de tudo, né? Exato. E essa fase, acho que é com todo mundo isso, né? Essa fase ali é muito complicada, né, da maternidade real. Eu nunca vou esquecer, e é difícil eu falar, dar depoimentos aqui, mas esse eu acho interessante, porque quando nasceu minha
minha filha há mais de 20 anos, eu lembro, nunca vou esquecer, e foi parto natural, e aí eu chamei o médico e disse, a enfermeira disse para ela assim, você pode olhar ela, levar ela para mim, porque eu quero tomar um banho, e eu quero lavar os cabelos, eu quero ficar bem. Ela disse assim, mãe, eu não vou levá-la, ela é tua, então se vira. Ela disse, aí deu aquele choque, aquele momento eu tinha 21 anos, aquele momento eu comecei a chorar, e foi aquela hora que eu descobri que a maternidade real era diferente. Exatamente. A gente idealiza uma coisa e depois vê a outra, né? Temos a participação do WhatsApp ali, vamos ver. Meu sonho era ser mãe, mas dizia que quando tivesse meu filho, não deixaria por nada ele dormir comigo e com o pai. Outra questão aí, ó. Hoje em dia, não consigo deixar a minha filha dormir no berço. Tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não puder ajudar. Essa é a Thali que está falando, né? Uma coisa que, inclusive, você também fala sobre isso no teu blog, né? Sim. Não pode isso, não pode aquilo. Cada um tem a sua... Cada um tem uma receita que serve para si, nada é universal, que deva ser para todo mundo. Cada mãe tem sua forma de maternar, cada pai tem a sua forma de conduzir a criança, a família, enfim. Eu acho que ser mãe é uma das melhores e piores formas de pagar a língua. Porque esses eu nunca sempre acontecem. Eu nunca vou fazer tal coisa. Não, deixa chorar. Meu filho vai chorar. E não é assim, né, Ana? E às vezes esse tipo de atitude é menos pior e muito menos pior do que causar outras situações que vão ser traumáticas para a criança, para a mãe. Ninguém vai dormir, ou seja, vai virar um caos. Eu sempre falo que a gente tem que escolher quais batalhas a gente vai querer entrar, né? Porque nem todas elas valem a pena. Então a gente vai escolher se a gente vai só bater de frente com uma batalha ou vai criar uma guerra sem necessidade. Olha, outra coisa agora que eu vou levar pensando para mim, hein, Ana? Que bom, outra feliz. Coisa que eu vou ficar pensando. Muito bom. Obrigada por ter vindo, né? Eu que agradeço. Um abraço lá para os teus filhotes e seja sempre bem-vinda. Vamos aproveitar e convidar o pessoal, né? Vamos. Vai ter um evento no Balneário Shopping de graça. No Itajaí Shopping. No Itajaí Shopping, isso. De graça para as pessoas acompanharem. Isso. Dia 22, terça-feira que vem, às 19h30, no L3, que é em frente ao cinema. Então, dia 22, a partir das 7h30 da noite, né? Você aqui no Itajaí Shopping, você da região, pode vir, pode acompanhar. Vamos falar, né, Ana, sobre aspectos da maternidade. Sobre maternidade real, sobre os cuidados da mãe. E nós vamos ter 2 obstetras também para nos acompanhar nesse bate-papo. E você, né, Cris? É verdade. Eu vou estar lá também. Obrigada, Ana. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.